Obrigada por nos dedicar esses minutos. Boa noite. Muito obrigada, Gladys. É um prazer conversar com você. Pois é, e neste momento em que aconteceu algo inesperado, que surpreendeu a todos nós, e, bem, a primeira pergunta é se essa surpresa também incluiu o regime de Maduro. Eles foram pegos de surpresa? Os mais surpreendidos de todos. Posso te garantir isso. E isso, como você disse, é uma vitória enorme, enorme. E isso me emociona muito, porque sinto que os venezuelanos, cada um sente isso como uma vitória própria. De certa forma, este é um país sequestrado, em estado de sequestro. Nossos companheiros reféns em uma embaixada transformada em centro de tortura, como você disse. E, de certa forma, eles eram uma demonstração em pequena escala do que todo um país sequestrado também está sofrendo. E nós conseguimos libertá-los, assim como vamos libertar a Venezuela. Por isso eu sinto que isso gerou esse nível de esperança, onde cada venezuelano, dentro e fora, sente isso como, e é uma vitória própria e, no final, faz parte de todo esse caminho. Assim como conseguimos realizar as primárias e dar uma derrota, a Unidas do País, fomos às eleições de 28 de julho e conseguimos demonstrar sua derrota monumental e provar isso ao mundo. Agora, conseguimos, como você bem disse, demonstrar que até mesmo esse último anel, a última linha que resta ao regime, que é a única coisa que lhes resta, que é o seu sistema repressivo, também podemos derrotar com inteligência e organização. Sim, uma operação que, na verdade, como você disse, surpreende porque evidencia uma grande inteligência. Grande inteligência, habilidade, o que implica que talvez você não possa revelar detalhes, e eu não pretendo isso. Nada que comprometa, é claro, a segurança de vocês, a segurança de quem está dentro da Venezuela, e até mesmo a segurança e a estabilidade de alguns planos futuros. Mas isso contou com a participação de órgãos de inteligência? Eu sei que, assim como você entende, todo o país entende que, para poder surpreender, é preciso agir com um clima absoluto de imunidade. Confidencialidade, sigilo e proteção das informações. E, evidentemente, quando tudo vier à tona, porque nós é que vamos contar essa história. Eu conversava isso com meus colegas esses dias, eu dizia, uau, isso vai render várias temporadas na Netflix, ou livros, longas metragens. Porque quer dizer, a Operação Guacamaias foi uma operação de uma complexidade desenhada com tanta precisão e executada à perfeição. É isso que aconteceu. E, evidentemente, é preciso proteger todos os envolvidos, porque, como você bem disse, essa luta tem novas etapas e novas tarefas e propósitos a cumprir nos tempos que virão. Claro, um meio de comunicação que divulgou informações, quer dizer, até que ponto tudo isso é verdade, você provavelmente já leu, é o jornal Clarim da Argentina. Fala sobre uma série de dados da operação de inteligência, na qual os Estados Unidos teriam estado envolvidos, mas nesse artigo eles mesmos alertam que certamente os Estados Unidos não vão falar em detalhes justamente por se tratar de uma operação de caráter clandestino e classificado, além do que isso implica em relação às soberanias territoriais. E aí fica a pergunta, se você leu o artigo. E até que ponto podemos considerar esse artigo como verdadeiro? Os reféns libertados. Olha, o nível de coragem, que foi necessário para tomar a decisão de seguir adiante com esse processo, por todos os riscos envolvidos. Isso me comove porque eu pensava, meu Deus, eles são tão corajosos. E no final você percebe que a liberdade
é um valor superior e que vale tudo, até mesmo arriscar a vida pela liberdade. E a liberdade tem um custo, tem um risco. E isso é o que essa maravilha que aconteceu e esse testemunho desses venezuelanos que são heróis nos traz a todos. Ou seja, é possível, vale a pena. Nos disseram que era impossível e nós provamos o contrário. E você disse algo antes que me parece muito importante. O que demonstra o sucesso da Operação Guacamaias? Primeiro, as vulnerabilidades do regime. Quando te dizem, eles são imbatíveis, porque tem o dinheiro, as armas, o controle. Veja só. E veja como podemos derrotá-lo. Eu acho que a segunda instalação mais protegida de todo o país, depois de Miraflores, era a embaixada. Cercada, assediada, sitiada pelos grupos de elite. E mesmo assim, não conseguiram detectar o que estava por vir e o que aconteceu. Em segundo lugar, eu acho que isso demonstra, como você também disse, que há rupturas na nossa estrutura repressiva. E isso, evidentemente, todos nós sabemos, mas esta é a demonstração. Em terceiro lugar, eu acho que aqui também foi exposto um mapa de atores que são agentes encobertos da narrativa do regime. É muito doloroso, porque algumas pessoas são pessoas que em algum momento fizeram parte das nossas fileiras, não é? Mas aqueles que imediatamente saem para posicionar e apoiar a agenda do regime, quando o regime falou sobre negociação, eles estavam cientes, tentando não passar vergonha. E você vê quem são esses atores, que são os primeiros a apoiar essa tese, sem nem sequer esperar pela informação oficial. Então, aí todo mundo ficou exposto. E finalmente, uma coordenação impecável. Eu acho que esse é o tipo de operação, insisto, que a história vai reconhecer. E quando todos os detalhes forem conhecidos, vai haver uma grande admiração por muitas pessoas que, muito corajosas, arriscaram tudo para que isso acontecesse. Sem dúvida, é de uma grande magnitude. E na volta, gostaria que falássemos justamente sobre quais argumentos podem ser dados. Insistência é narrativa justamente do regime. Por exemplo, o caso de Diosdado Cabello, que em seu programa de ontem argumentou que justamente tinha sido uma negociação, a ponto de que sua mãe pôde sair pelas vias regulares e que eles estavam cientes. Também falou sobre a saída anterior de Cláudia Macero. Ele se referiu a agosto, embora o Clarim fale do final do ano passado, não é? E que isso sim foi por vias mais ortodoxas, mas ele argumentando um pouco que sabiam e que isso evidencia uma negociação. O que você diz sobre isso? Bem, você me diz, Gladys, em quem as pessoas acreditam? Os venezuelanos? No senhor Diosdado Cabello e seus repetidores? Ou no secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio? Ao presidente da Argentina, Javier Milei? E ao Itamaraty, a chancelaria brasileira, entre outros? Está presente nas duas posses e, além disso, é tão grosseiro, tão cínico, que enquanto dizem isso, enviam seus agentes para arrombar a porta da casa de Magali Meda e Jorge Olavarria para baterem nas portas tentando de levar ou plantar algo na casa de Magali. Na própria noite passada, enquanto as coisas aconteciam simultaneamente. Felizmente, em tempo real, alguém conseguiu gravar o que estava acontecendo em sua casa e o mundo inteiro viu essa face monstruosa e cruel de um regime que está desesperado e isso fica evidente com essa atitude contraditória, errática, sem controle, repudiada por todo um país. Então, eles continuam se afundando, continuam cometendo erros, Gladys. Na verdade, uma das coisas que este episódio, o do dia 7, nos faz lembrar é o que aconteceu em 28 de julho. Já podemos somar este também como um outro feito épico. Incrível.
totalmente. É que isso que você está dizendo, para mim, é a chave. Precisamos ver a sequência, né, e analisar como fomos alcançando sucesso em nossa estratégia em cada etapa. A parte eleitoral, nós já vencemos. Passado, isso aconteceu em 28 de julho e nós vamos fazer valer, neste momento, o que precisamos derrubar. É a estrutura repressiva, porque isso é tudo o que resta ao regime. E, nesse sentido, a Operação Guacamaia foi, sabe, um golpe monumental nessa estrutura repressiva. Ou seja, e você imagina como estão animicamente aqueles que, supostamente, deveriam reprimir e perseguir. Os reféns, como eles se sentem hoje além disso. Agora, como você disse, um golpe duro. E está se tentando construir a narrativa, instalar a narrativa de uma negociação. Isso preocupa quem está dentro, inclusive você, porque pode haver um contragolpe a pessoas presas, não é? Muitos líderes da oposição, dos quais praticamente não se sabe nada, e pode haver uma investida depois dessa operação. Como vocês veem isso e o que estão fazendo para proteger quem está dentro, inclusive você? Sim. Bom, na verdade, houve presos. Políticos nessas últimas horas que foram, pessoas que foram presas nessas últimas horas, quero dizer, em diferentes partes do país, em diferentes organizações. Ou seja, eles estão tentando semear o terror e transmitir a ideia de que estão no controle, quando, na verdade, no fundo, o que está acontecendo é que internamente essas fraturas se acentuam. Mas estou totalmente de acordo com você. Acho que estas são horas muito perigosas, nas quais, em seu desespero, né, tentam buscar culpados. E haverá, né, sem dúvida, pessoas inocentes que vão ser mostradas como troféus ou como responsáveis, não é? Bom, os ataques contra a casa, o lar da Magali, também são uma demonstração disso, não é? É muito cruel. Sim, é preciso estar muito atento então e, claro, sempre contigo lado a lado. Aí, já que você vai comunicar tanto nestes dias, porque também outra coisa que começou a acontecer durante esses meses, não é? Da clandestinidade, né? É que por momentos houve longos silêncios que preocupam e desmotivam as pessoas e até começam a especular que já não, que tudo foi perdido, que, bom, o que foi conquistado no dia 28, que sem dúvida é muito importante, essas atas a serem cobradas, teria sido perdido, que já a liderança se enfraqueceu. Com o que estamos vendo esta semana, fica evidente que essa liderança não está parada, não é? Em silêncio trabalhando, mas o que você pode dizer? Para aqueles que estão pensando assim? Sabe de uma coisa? Eu acho que as pessoas estão muito conscientes. E os venezuelanos sabem que quando estamos calados e quando estou em silêncio é quando estou trabalhando mais duro. E aqui está uma prova do que conseguimos fazer. Muita gente, é claro. Isso foi planejado, para te dizer, e executado à perfeição. E também exigiu um enorme trabalho de planejamento. Agora, onde estamos hoje? A cada dia. Demos passos à frente. Tenho dito isso insistentemente nos últimos dias. Há, além disso, uma coordenação contínua e profunda com a comunidade internacional, em particular com o governo do presidente Trump, que tem total clareza sobre o que o regime de Maduro representa para todas as Américas e, obviamente, para a segurança nacional dos Estados Unidos. O fato de que o regime de Maduro tenha sido classificado de forma inequívoca e categórica como uma estrutura criminosa. Isso é um passo monumental, né? E também levou muito tempo para trabalhar nisso e para que o mundo compreendesse as organizações de direitos humanos, os familiares das vítimas, os órgãos que investigam, a justiça internacional. Agora, tudo está se alinhando. Gladys. Sinto que todos os vetores, pela primeira vez, porque no passado já tivemos, em diferentes momentos, algumas forças ativadas, me explico, e alguns interesses alinhados com a transição e o bem-estar dos venezuelanos. Mas agora isso está acontecendo simultaneamente. E isso é muito importante. Então, quando há uma decisão de tratar o regime como o que ele é, uma estrutura criminosa,
aplicando a lei, porque é isso que temos pedido, que se aplique a lei. O que isso inclui? Fechar as fontes de financiamento criminoso, não apenas por meio das licenças autorizadas que eram usadas para corrupção, repressão ou propaganda de terror, mas também as redes de crime, de atividades ilícitas. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu ontem, anunciado pelo Comando Sul, com a apreensão em frente à costa de Puerto Cabello de uma carga de drogas. Então, isso é sério. E acontece em múltiplas áreas, porque há um plano, há uma operação muito complexa e integral para avançar no enfraquecimento do que resta de suporte ao regime. Nessa operação, isto o que temos visto começa com essa operação chamada Guacamaya. Uma das coisas que preocupa internamente dentro da crise profunda que se vive, além do medo instalado, absolutamente válido pela repressão, é que a situação econômica piore com as sanções, não é? E alguns, inclusive, continuam insistindo, o que é válido, compreensível, que as sanções, em vez de ajudar, prejudicam ainda mais a população venezuelana. Você está dentro, Você vive a crise por dentro. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa população que sente essa angústia totalmente justificada, válida, porque, embora essas sanções tragam uma fase ainda mais grave de crise econômica, como aguentar? Não é nada fácil. Como suportar uma situação dessa natureza? Acho que nós venezuelanos aprendemos na marra, não é? Além disso, a liberdade, a justiça. Viver com dignidade é algo custoso, implica enormes sacrifícios. E todos nós estamos pagando por isso, cada um à sua maneira. Os venezuelanos que tiveram que partir, deixando tudo aqui, vivendo em circunstâncias terríveis em muitas partes do mundo. Os venezuelanos que hoje nem sequer podem ver suas famílias, podem ser presos. Os venezuelanos que hoje estão, como você disse, em uma situação extrema, sem ter o que comer ou cujos filhos não vão à escola 2 dias por semana. Uma geração crescendo, como diziam os relatórios desta semana, sem habilidades de leitura, de somar, de subtrair, de falar. Ou seja, é uma geração que a cada dia que passa está sendo condenada. Se não pararmos esse horror, ou seja, no final das contas, está perfeitamente claro que o horror e a destruição da Venezuela, no salário, no valor da moeda, na economia, vem acontecendo há décadas, por causa deste regime, porque eles precisavam de um país de joelhos mendigando para sobreviver, com um bônus, uma caixa de alimentos. Humilhando e perseguindo as pessoas. O povo disse, chega. Mas, além disso, há o entendimento de que esse recurso, por meio dessas licenças, ia para o regime, não para o povo, não ia para os hospitais ou para as escolas, pelo amor de Deus. Esse dinheiro vai direto para a repressão, para impor o silêncio, para impor o medo e para encher os cofres obscenos com o dinheiro que foi roubado pela corrupção. As pessoas sabem disso, mas, além de tudo, quando você observa com precisão os números da economia, vemos que desde julho do ano passado, há 9 meses, a economia está assim, caindo, em colapso, com uma inflação de mais de 3 dígitos nos últimos 6 meses. Então, a quem mais eles vão culpar? Muito antes de que as consequências das sanções entrem em vigor, porque tem até 27 de maio. Ou seja, tudo o que está acontecendo agora não podem culpar ninguém, nem o presidente Trump, nem as sanções, nem ninguém. É responsabilidade do Maduro, que roubou tudo neste país. Até mesmo profissionais da política, analistas políticos, analistas econômicos, insistem de uma forma ou de outra nos efeitos negativos. E, além disso, pressionam para que não seja ativada essa medida do segundo mandato de Donald Trump, não é? De já eliminar, então, licenças como a da Chevron. Isso já estaria prestes a acontecer, como você bem disse. Eles explicam que há consequências.
muito negativas e que esse não é o caminho. Para essas pessoas que vêm há algum tempo vendendo essa ideia, o que você diria? Precisamos fazer uma pausa. E ao contrário. Então, gostaria que você desenvolvesse seu critério em relação a essa postura, que, aliás, já existe há algum tempo, assim como a de participar das eleições regionais, não é? Como você os classificaria? Como você define esse grupo de profissionais que, ou, além disso, são referência em alguns casos para muitos, em poucas palavras? Continuamos conversando com a líder da oposição venezuelana sobre todo esse movimento para recuperar a democracia no país. Além disso, que foi autora de uma, digamos, uma atividade, uma mobilização, um movimento épico do dia, 28 de julho, pelo qual muitos de nós continuamos insistindo, continuamos reivindicando, continuamos levantando a voz, Maria, Corina, porque para mim aquilo foi um ponto final, não é? De um sistema. Para mim, a partir dali, deveria vir outra coisa e o reconhecimento de atas que sempre tiveram um grande valor e isso não aconteceu. Então, ainda há quem esteja esperando pela resolução desse tema, não podem nos falar sobre as próximas eleições, quando algo tão importante ainda não foi resolvido. E por isso, evidentemente, muitos de nós consideramos que tudo o que vier deste período, deste governo, desde 10 de janeiro, não tem validade. Não sei como você vê isso, mas é assim que tenho manifestado publicamente, inclusive nos meus editoriais. Concordo absolutamente com você. É que, além disso, Gladys, eles não entendem o que aconteceu. Porque o dia 28 de julho foi a demonstração de um movimento, como você diz, social, cidadão, cultural, unificou todo um país, derrubando todas aquelas barreiras que tinham nos imposto para criar essas divisões entre ricos e pobres, brancos, negros, chavistas, oposição, os que estão dentro, os que estão fora. Há como que uma obsessão em nos dividir e nós dissemos, aqui estamos todos unidos. Bem, somos uma só Venezuela. E esse 28 de julho mudou a história para sempre, para sempre. E como você disse, jamais poderão reverter isso, jamais. Há alguns que querem jogar terra por cima, virar a página, ignorar, minimizar, e o país diz, isso foi meu. E é uma épica, realmente uma façanha única. Vamos tirar o Maduro, de que ninguém duvide disso. Eles vão sair. O importante é o que demonstramos naquele dia em termos de vocação democrática e de união que existe em nosso país. E isso é muito poderoso, Gladys. Você pergunta por que há alguns obcecados em dizer que as ações que enfraquecem o regime, porque quero ser muito clara, essas ações das sanções, essas ações de repúdio, processos convocados por eles, enfraquecem o regime. E há alguns que dizem, não, mas isso faz mal. Eu pergunto, a quem isso faz mal? Quais interesses são afetados quando Maduro é isolado da comunidade internacional? Quando as fontes de financiamento do regime são cortadas, a quem isso afeta? Quem é que sai prejudicado? Sem dúvida. O objetivo de muitos desses atores, não vou citar nomes nem atribuir nenhuma intenção, porque acredito que cada um deve julgar. E nós, venezuelanos, já temos experiência suficiente nisso para ter. Você sabe, a inteligência de enxergar além de uma simples declaração, mas querem causar dano, querem confundir, querem muito dinheiro. Publicam informações ao redor do mundo, organizam eventos, apresentam relatórios, tudo baseado em suposições falsas, absolutamente falsas. Porque os venezuelanos que saíram do nosso país, impulsionados pelo regime, vão colocar a culpa das sanções em Trump, em Milei, em Bukele, ou seja, estão sempre procurando um ator externo. Não. O responsável é Maduro, que tentou roubar o futuro e dividir as nossas famílias. E simplesmente não vamos permitir isso, porque é esse desejo de manter nossas famílias unidas, de trazer nossos filhos de volta, que nos impulsiona a fazer o que for preciso. E eu quero garantir a vocês que
nós vamos e eu dedico todos os dias da minha vida, dias e noites, para conseguir o apoio que precisamos dentro e fora da Venezuela, para fazer valer o mandato de 28 de junho, para alcançar a transição para a democracia e para que todos nós possamos nos dedicar de verdade à reconstrução deste país. E nós vamos conseguir. Na verdade, essas operações no país eu repudio. Chame-se de farsa eleitoral, né? Porque não são eleições, não são mesmo. Ou chame-se toda essa narrativa em torno de que não estamos fazendo nada, de que há negociações. As pessoas não acreditam nisso. Na verdade, isso serviu para fazer um raio-x de quem é quem. Mas a gente nem consegue entender por quê. Aqueles que foram referência agora estão apoiando uma normalização do país, umas eleições sem condições, sabendo ainda que já nem faz sentido depois do que aconteceu no dia 28, né? Com as atas, que é o mais supremo e mais desconhecido. Além disso, absolutamente claro, mas além disso, ou seja, vejam o que eles estão fazendo. Eles decidem quem se inscreve, quem compete, quem faz a farsa da votação e, claro, quem fica. Ou seja, enquanto estamos conversando, há 9 prefeitos do estado Zulia presos na chamada Operação Relâmpago, que foi conduzida pelo senhor Luiz Bocadillo. Os que incomodavam, logo saberemos para que tipo de atividade eles vão presos. E você, quem acha que vão nomear e designar nesse processo? Você realmente acredita que aqui existe a mínima chance de que o voto escolha? Aí te dizem, é que o voto é sagrado. O que é sagrado? É a vontade popular, a soberania popular. Isso sim é sagrado. E foi isso que se viveu em 28 de julho. E com essa farsa e essa manipulação, não querem sujar, enterrar, enfraquecer esse mandato de 28 de julho. Mas o povo está muito consciente e os deixou sozinhos. Sozinhos eles vão estar no dia 25 de maio. Quando a gente vê todos esses episódios, não é? E volta o filme para trás, faz toda uma reflexão, uma análise sobre o que aconteceu. A verdade é que a gente já não sabe se pensar que demoramos tanto, justamente por causa de cumplicidades internas dentro da própria oposição. Como você vê isso? Olha, quando a gente observa a história em todas as partes do mundo, você percebe que as tiranias e os sistemas criminosos têm mecanismos terríveis para quebrar pessoas boas. De fato, para infiltrar, extorquir, ameaçar. Eles fazem coisas horríveis. Vão atrás da família, dos filhos. Eles te espionam, colocam tentações de todo tipo no seu caminho. E eu te digo, para mim, o mais doloroso que vivi nesses anos decisivos foi perder amigos, porque eles foram quebrados. Agora, eu não vou julgar. A história vai se encarregar disso. Os venezuelanos e o povo da Venezuela já fizeram isso. E eu acho que este é um momento no qual devemos nos concentrar nos valentes e nos heróis, naqueles que estão escondidos e não se calam, nos presos políticos que nos enviam mensagens dizendo: estamos firmes, aqui não nos curvamos, continuem em frente. Nos milhões de venezuelanos que, como você, foram forçados a deixar seu país e que alguns querem desacreditar só pelo fato de estarem fora, dizendo: você não pode falar sobre a Venezuela porque está fora. Meu Deus, que dor maior do que o exílio. Isso exige uma coragem enorme, recomeçar, voltar a pensar, a começar de novo, mas ao mesmo tempo não esquecer sua luta pela Venezuela. Então, vejam, este é um momento de nos concentrarmos no que temos, no que somos, uma Venezuela unida, que conquistou uma nova vitória monumental, que se fortaleceu moralmente e que agora segue em frente, porque isso é até o fim, e até o fim é até o fim.
E a Venezuela será totalmente libertada, assim como foram libertados nossos companheiros na Operação Guacamayas. Deixe-me te dizer uma coisa, já que você fala sobre quem está fora, por exemplo, e alguns comentários que fazem a respeito. Na verdade é que não me sinto atingida. Ninguém pode me tirar o direito de falar sobre o meu país, Maria Corina. E continuar lutando pelo meu país, esteja onde estiver. Dar o melhor de mim, além disso, pelo bem-estar de todos e tudo o que isso implica, sabemos. Começando pela mudança política, que é preciso insistir. Mas além disso, vocês já se tornaram a voz de muitos que não temos voz aqui dentro. Em qual meio de comunicação eu posso estar aqui? Qual colega seu que está na Venezuela pode ter essa conversa comigo? Nenhum. Então, é justamente o contrário. Ou seja, a nossa diáspora se tornou esse enorme ativo, essa enorme força que faz com que o mundo entenda o que está acontecendo na Venezuela e que mantenhamos isso como a principal causa pela liberdade no planeta. Sim, sem dúvida. É assim que muitos de nós entendemos o compromisso ou parte do compromisso que temos, não é? É isso mesmo. E ainda mais depois do dia 28, como você bem descreve, que as coisas ficaram muito mais difíceis para quem está dentro. E eu me solidarizo com aqueles que estão lá agora mesmo. Pois vivendo uma série de situações de altíssimo risco e voltando ao ponto também para saber como está sua mãe. E como estão, claro, parte dessa equipe que conseguiu sair da embaixada com essa operação de resgate. Como eles estão e o que você espera deles? Eles vão prestar depoimento? Vão se ativar já de fora? Qual vai ser o papel? Minha mãe está bem. Vou te fazer uma confissão. Minha mãe não queria sair de jeito nenhum. Foram meses e meses pedindo: mamãe, preciso que você saia. Cortaram a água, a luz e perseguiam as pessoas. Em algumas ocasiões, até negavam o acesso a remédios na casa dela. Mas no final, bem, os filhos e os netos a persuadimos de que, pelo bem de todos, inclusive pela minha própria tranquilidade, ela precisava sair e ela aceitou. Está a mão de Deus, sem dúvida, e a mão do meu pai, que do céu a tem protegido, como a protegia quando ele estava aqui conosco. Então, graças a Deus, minha mãe está bem. E meus companheiros, o que posso te dizer? São meus heróis. O que eles viveram é algo brutal. Eles se uniram, se complementaram, se apoiaram e posso te dizer que cresceram tanto como seres humanos, quanto como os grandes líderes que são deste processo, cidadão e político. E, em breve, vocês saberão sobre eles. Eu não quero falar por eles, porque eles têm tanto a transmitir ao país, e eu sei que todos estamos emocionados para ouvir. Claro que conversei com todos. Nós rimos, rezamos, choramos. São meus heróis ideais. Eu acho que sim. Os heróis da Venezuela. Imagino. Cláudia realmente saiu antes e aqui para dados que você pode precisar, que não comprometem, como você bem disse no início, mas que podem ser precisos dentro da história, não é? Dos fatos que temos ali. Cláudia saiu no final do ano passado. Ela não vai relatar, informar, mas de fato, foi uma operação que começou há muito tempo. Não saíram pela porta principal? Saíram de mãos dadas com Deus por uma porta de luz. E no seu tempo, tudo será revelado. No seu tempo, tudo será sabido. E eu quero aproveitar para terminar agradecendo a todos aqueles que tornaram isso possível, que acompanharam e se arriscaram, colocaram seu talento, sua experiência, sua inteligência, de uma forma que se encaixou perfeitamente. E, claro, quero agradecer ao presidente dos Estados Unidos, ao secretário Marco Rubio. Quero agradecer também aos governos da Argentina e do Brasil, que durante todos esses meses deram proteção aos meus companheiros. E nós temos que nos sentir muito orgulhosos. Isto é uma vitória da Venezuela, uma vitória da liberdade. E a história registrará com letras luminosas o que foi esta
impressionante operação militar. Sem dúvida que foi, sem dúvida. E sem dúvida que ficará para a história, aguardando mais detalhes no futuro. Não pretendemos que você os deixe neste momento, pela segurança de muitas coisas. E para finalizar, eu agradeço muito o tempo que você nos dedicou. Aliás, um parêntese, também surpreenderam, não é? Ao governo da Argentina e ao governo do Brasil. Muitos ficaram surpresos. Obrigada, Maria Corina. Que você tenha, um lindo dia. Por favor, cuide-se bem. Bênçãos infinitas. Obrigado por esta oportunidade. Obrigada por nos dedicar esses minutos.